Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para a nossa sexta reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá, na gestão 2022 a 2024. Hoje a gente tem o prazer de estar recebendo o colega Luiz Guilherme Valente. Para mim, ele é um daqueles advogados brilhantes dessa nova geração. Eu sou muito fã dele e do trabalho dele. Fiquei encantada com o livro, não sei se vocês tiveram oportunidade, não sei se dá para enxergar direito. Ele está com este livro agora, com esse lançamento, até foi postado lá na Liga, né? Direito, Arte e Indústria. E ele vai contar hoje, na apresentação dele, justamente sobre esse trabalho dele, sobre esse livro. Vou dar a palavra para ele. Guilherme, muito obrigado por você ter vindo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, com a comissão. Gostaria que você se apresentasse para nós, e depois segue com a sua apresentação. Obrigada. Eu que agradeço, e na verdade eu agradeço a gentileza do elogio também e da obra, então fico muito agradecido, agradeço a todo mundo que está aqui hoje, é um prazer ter essa oportunidade que vocês me deram de vir aqui conversar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Conheço alguns dos colegas aqui, vejo pelos rostos ou pelos nomes, reconheço alguns de vocês, então é um prazer estar aqui hoje. Eu vou pedir licença para projetar minha tela, que eu fiz uma pequena apresentaçãozinha do... Vocês conseguem ver a tela? Opa, Sim. Ótimo. Beleza, pessoal. Me apresentando aqui super brevemente, eu sou doutor em Direito Comercial pela USP, onde eu também fiz a graduação. E durante meu período de doutorado, eu fui pesquisador na Queen Mary, em Londres, e na Sciences Po, em Paris. E eu sou advogado também, eu atuo como head da prática de publicidade, mídia e entretenimento no Batista Luz Advogados, aqui em São Paulo. E sou também conselheiro do CONAR. Eu sou membro do Conselho de Ética, da Sexta Câmara do Conselho de Ética do CONAR. E também tenho uma atuação na OAB como faço parte da Comissão de Mídia, Entretenimento e Cultura deste biênio. Já fiz parte de outra comissão, da Comissão de Direito das Artes da gestão anterior, e hoje eu estou na Comissão de Mídia, Entretenimento e Cultura da OAB daqui de São Paulo. Agora, falando do livro mesmo, né? Qual que era o meu tema central aqui? Que o livro ele é fruto da minha tese de doutorado. E o que eu pesquisei aqui? Eu queria investigar os problemas que eu identificava na adaptação dos regimes da propriedade intelectual na economia criativa. E a minha hipótese, que eu vou explicar mais detalhes daqui a pouquinho, era de que, olha, se a gente teve uma evolução, tanto do conceito quanto das funções, dos papéis que a arte assumiu, desde quando surgem lá os direitos autorais, na transição entre séculos XVIII e séculos XIX, que a gente teve uma evolução desse conceito, a gente vai falar um pouquinho do que quer dizer essa evolução, já. E essa evolução ela representou uma aproximação de artigos industriais e obras artísticas, que viraram itens muito semelhantes e difíceis de distinguir entre si, como a gente vai mencionar mais adiante. E se as obras artísticas também elas passaram a ser produzidas em massa, em lógica comercial, assim como os artigos industriais, como é que ficam os elementos que diferenciam, né, os direitos autorais de um lado da propriedade industrial do outro? A minha hipótese é que todas essas mudanças que eu mencionei aqui, dos papéis e conceitos e funções da arte, essa aproximação com os artigos industriais, essas mudanças elas não foram acompanhadas pelo direito. Por isso, a gente tem problemas de aplicação dos institutos da PI, da propriedade industrial de um lado e dos direitos autorais do outro, nesse cenário de economia criativa. Então, qual que é o problema principal, né? A gente vê, de um lado, criações, a gente vê um sistema um pouco mais protetivo para os direitos autorais, né? Com prazos maiores, a gente vai desmembrar um pouco mais o que significa essa proteção mais abrangente dos direitos autorais. E, de outro lado, a gente vê setores que são muito importantes, indústrias multimilionárias da economia criativa, das chamadas indústrias culturais, que são setores em ascensão, mas muitas vezes eles estão menos protegidos, seja porque não se aplica diretamente o Instituto dos Direitos Autorais, sendo resguardados alguns dos institutos da propriedade industrial, seja porque tem uma lacuna, né, e a gente vai ter decisões judiciais conflitantes, né, e alguns desses setores seriam moda, design e softwares que são protegidos por direitos autorais, mas num regime um pouco diferente, um regime quase sui generis. Então, a minha hipótese, realmente, nesse trabalho, que está refletido no livro, é que a divisão entre direitos autorais e propriedade industrial, ela encontra um descompasso e conflitos de adaptação na economia criativa.
Isso porque essa divisão da TI ela é histórica e ela se baseia num modelo de produção que já não existe mais, né? Quando você tinha uma separação clara entre o que era arte e o que era indústria. E essa divisão em si, ela não acompanhou as transformações, sejam sociais e sejam econômicas, nos diferentes tipos de mercados artísticos. E aqui eu estou falando de mercados muito distintos, não só obras plásticas, de artes plásticas, mas também audiovisual, fonográfico, enfim, uma série de indústrias diferentes que compõem a economia criativa. Então, por meio desse trabalho, eu tento responder alguns questionamentos, né? Quais os limites entre o direito autoral e propriedade industrial nesse cenário de economia criativa de que a gente está falando? Como que a gente faz para distinguir uma criação autoral de um artigo industrial em alguns desses setores que eu mencionei, né? Como design, como a moda? E como que o direito lida com o fato de que o próprio conceito de arte mudou, né? Em que a gente consegue ter hoje um produto de consumo de massa que pode ser protegido também no seu aspecto gráfico, como uma marca figurativa ou uma marca mista. Como é que um objeto desse pode ser o motivo de uma obra de arte, pode ser o objeto central de uma obra de arte, que também pode ser produzido em massa? Como é que a gente lida com essa nova realidade? E quais são os problemas que essa divisão da propriedade intelectual enfrenta nesse novo mundo, em que, para citar Andy Warhol, uma frase que já se tornou meio clichê, mas que eu tento destrinchar um pouco no livro, como é que a gente faz quais são os problemas que a propriedade intelectual enfrenta nesse novo mundo em que bons negócios são a forma suprema de arte? E o que eu tentei trazer de proposta diferenciada nesse trabalho? Qual que eu tentei trazer como contribuição original para esse trabalho? Alguns dos problemas, alguns dos questionamentos que eu mencionei aqui, eles já foram trabalhados em diferentes artigos, livros, papers, mas eu notei que eles sempre enfocavam indústrias específicas. Então, você vai ter vários trabalhos de fashion law na indústria da moda, endereçando essa questão de não se ter um posicionamento muito claro sobre se aplica direitos autorais, se não aplica, se eu posso produzir se eu posso proteger uma padronagem por desenho industrial ou por marca, por exemplo, se eu posso proteger um artigo de moda por marca tridimensional. Então, tem vários trabalhos que já identificam a existência de problemas, mas eles se limitam a indústrias específicas. Então, o que eu queria tentar trazer era uma abordagem nova de que, olha, o problema não está necessariamente nessas indústrias. Talvez o problema esteja mais em cima, né? Seja na divisão macro mesmo da PI. Talvez essa divisão macro tenha uma incompatibilidade com a nova realidade da economia criativa. E aí, para isso, eu fui olhar realmente qual foi a evolução dos papéis sociais e econômicos da arte ao longo do tempo, me centrando principalmente na evolução do século XVII, do século XVIII para cá, que é quando surge o regime de direitos autorais tal como a gente conhece hoje, né? Então, assim, a gente acha, né, na literatura histórica que desde a antiguidade, Idade Média, a arte tinha uma função de propaganda religiosa, de propaganda da nobreza. Aí no Renascimento a gente começa ali a separação entre arte e artesanato, e o modo de financiamento da arte muda também, a gente começa a ter um mecenato financiando. E no século XVIII, que é quando a história se torna mais interessante para a gente, que é quando vão surgir os regimes de direito autoral, copyright inglês e o sistema continental francês, de droit d'auteur, né? Ali a gente vê uma virada interessante, né? Que a arte passa a se centrar nessa figura de um artista individual, né? Ou seja, como se fosse uma criação espontânea do espírito, uma expressão da personalidade que talvez não necessariamente que talvez não tivesse tão presente nos séculos anteriores. Isso, como a gente vai ver, influencia bastante o sistema de direitos autorais que surge ali, né? Por exemplo, a gente vê a lei brasileira fala que a criação autoral é uma obra do espírito. Vem essa ideia de um artista individual que ele não está criando com base em obras precedentes, ele está criando uma coisa que é original, subjetiva, única, que é uma impressão da personalidade dele. E isso está muito atrelado, essa visão da forma de criação artística está muito atrelada também a mudanças econômicas por trás dos mercados de arte. É ali, no século XVIII, principalmente no evoluído século XIX, quando a gente começa a ter realmente os primeiros mercados de obras artísticas, que começa com as obras literárias. Não à toa, né? O direito autoral vai começar muito mais centrado na figura da propriedade literária do que nos outros tipos de expressão artística. E ali a gente tem também o surgimento das academias reais, que também financiavam exposições e produções.
Ou seja, a gente tem uma mudança econômica, realmente, e isso se reflete no papel político e na forma de se enxergar a produção artística, curiosamente, em paralelo com o surgimento do Instituto dos Direitos Autorais, tal como a gente conhece, né? Separado da ideia dos privilégios de invenção. Só que aí, no século XX, a coisa se transforma de uma maneira radical, através de várias etapas, né? Primeiro, as vanguardas artísticas, como a Bauhaus, Arts and Crafts no Reino Unido, o The Stijl na Holanda, todos esses fenômenos europeus, eles vão refletir um pouco e falar, peraí, né, vamos reaproximar a arte e a indústria? Um artigo utilitário, de repente, ele pode também ter um caráter artístico. Então, isso já começa a trazer uma ruptura ali, principalmente com o desenvolvimento da indústria das artes aplicadas. E mais para metade do século XX, a gente vai ter outras correntes que vão trazer uma transformação ainda mais radical. E dessa vez eu destaco o popismo. O popismo, que teve como expoentes Andy Warhol, que a gente já mostrou aqui, que teve também outros expoentes como Roy Lichtenstein, que eram pessoas do design gráfico e da publicidade, que aí vão para o mercado artístico e trazem muito dessa lógica comercial, publicitária, para o cenário artístico, passando a entregar técnicas de produção em massa e produzindo para o mercado. Então, que nem a frase de Andy Warhol que eu trouxe lá no começo, você tem uma ideia inovadora aqui de que o artista pode produzir para o mercado. Acho que tem alguém com áudio. E ele também pode incorporar elementos da cultura de massa, da cultura pop, como motivos, como centro, como objeto da obra artística. Então, isso traz isso abre os caminhos para o desenvolvimento da economia criativa e traz uma espécie de ruptura nesse modelo que a gente via. Até a gente chegar onde a gente está hoje, realmente nesse mundo de economia criativa, em que a arte assume novas funções, né? Seja de entretenimento, seja de publicidade. E aí, como publicidade, a gente tem vários exemplos de marcas que se associam com artistas consagrados para fazer parcerias, colaborações, né? E seja a arte como forma de investimento, né? O mercado de arte virou um mercado especulativo. E aqui eu trago como exemplo uma linha da Louis Vuitton, da grife francesa, que eles fizeram uma colaboração com o Murakami, que é um artista japonês, que também tem uma pegada super comercial. Então, para mostrar como esses dois mundos, do utilitário e do artístico, estão muito ligados hoje. E aí eu quis olhar, pensando nessa evolução dos papéis da arte, eu quis olhar como que isso se relaciona com a história da propriedade intelectual, principalmente o direito autoral, né? Essas mudanças, elas causaram algum impacto no sistema de direitos autorais? E para isso eu fui olhar tanto doutrina como debate legislativo, olhando desde doutrina, eu fui olhar desde a doutrina histórica francesa, lá, os trabalhos dos séculos 18, 19, e no Brasil eu olhei os debates legislativos desde 1922 até hoje. Eu fui olhar realmente tudo, anais da República, anais do Império, anais do Senado, anais da Câmara. Eu fui caçando todos os debates que tinham relativos a leis que interferiam de alguma forma na propriedade intelectual como um todo, não só direitos autorais, para ver, né, se esse debate aparecia. E aí eu queria analisar nesse volume, nesse acervo histórico, quais eram as ideias de autor, artista e editor que foram considerados tanto pela doutrina como pelo legislador brasileiro nesse período, né? Eles coincidem com as figuras atuais que a gente vê na economia criativa, em que a gente continua tendo esse artista boêmio que cria e não está preocupado com o aproveitamento econômico da obra dele, mas a gente tem também uma série de artistas empresários, né, como o Jeff Koons, por exemplo, que é um expoente da arte contemporânea, que ele tem um papel mais de um CEO, ele tem uma equipe que executa a obra para ele, ele tem a ideia de um diretor criativo, ao mesmo tempo que um diretor comercial, né? E também a gente tem a figura da empresa artística, né? Empresas que coordenam atividades de produção artística, não só das artes plásticas, do audiovisual, do mercado fonográfico, e vivem da comercialização desses ativos intelectuais e artísticos, né? Então, essas figuras que estão tanto na doutrina histórica como nos debates legislativos brasileiros, consideram essas novas figuras de autor e artista que a gente tem na economia criativa. Em que medida questões econômicas foram consideradas no debate, né? Em que medida, quando surgem ali os primeiros trabalhos sobre direitos autorais, se discutia uma ideia muito mais filosófica, ou até que ponto se discutia, de fato, o impacto prático econômico
dessas ideias. E a mesma coisa no legislativo. Em algum momento também, essa aproximação entre arte e indústria, que a gente falou, ela esteve na discussão, seja na doutrina, seja nos debates legislativos. E aí, do ponto de vista de doutrina histórica, eu fui olhar 61 obras, né? E eu constatei que os debates começavam muito em torno da figura, da natureza jurídica da proteção. E a gente tinha ali correntes que defendiam um regime de proteção de propriedade mesmo, propriedade clássica do Código do Direito Civil. A gente tinha algumas correntes defendendo uma ideia de privilégio semelhante ao que existia para a propriedade industrial, para as patentes de invenção. E a gente tinha ali uma terceira corrente que falava no regime sui generis, né? Porque não podia nem ser propriedade, porque a gente está falando de um ativo intelectual e se tinha as propostas de limitação do tempo desde o início, né? E também correntes ali que discordavam dessa ideia de privilégio, né? Porque não seria uma concessão do Estado, né? Seria um reconhecimento de um direito natural do autor sobre aquele aspecto da personalidade dele que está impresso na obra. E foi essa corrente que a gente sabe que foi a que venceu. Mas elas existe uma dinâmica ali de uma hora uma corrente pesa mais do que outra. É bem interessante olhar como o debate foi afinando cada vez mais em direção desse regime sui generis que a gente conhece hoje. E a respeito do aspecto econômico que eu mencionei, né, se ele estava por trás, me surpreendeu que sim, o debate econômico em torno da proteção autoral sempre existiu. Inclusive, eu achei várias obras que usavam argumentos econômicos, seja para defender, seja para condenar a existência de um sistema de proteção autoral. Só que era interessante que muitas dessas obras, elas expressamente condenam a ideia de um aproveitamento comercial das obras, pelo menos por parte do artista. Ou seja, refletindo essa ideia de que o artista, de fato, ele seria essa figura que cria para se expressar e não pode estar muito preocupada com nenhum aspecto financeiro relacionado à obra dele. E foi bem interessante achar também a existência de vários conflitos de interesses ao longo desses períodos todos, né? Seja entre os criadores, os autores, de fato, e os titulares de direito, a indústria, né? Principalmente os editores, seja um conflito entre os interesses privados do autor ou dos titulares versus o interesse público de ter acesso a essas obras, e seja no plano internacional, porque à medida que os países iam promulgando legislações sobre direitos autorais, elas, de início, não contemplavam obras produzidas por artistas estrangeiros ou impressas em outros países. Então, isso começa a ter um efeito na dinâmica de comércio internacional também, com obras sendo contrafeitas em outros países e afetando a indústria local, até que a gente começa a ter os primeiros tratados, como a Comissão de Berna. Então, foi bem bacana achar a história desse jogo de interesses e como ela foi evoluindo ao longo do sistema de proteção autoral. E foi interessante constatar que realmente essa ideia de um autor romantizado, que está ali, essa figura quase boêmia, bem própria do romantismo, né, que se desenvolve ao longo do século XIX na Europa, ela de fato esteve muito presente. Eu encontrei outros autores que questionam um pouco quanto o romantismo de fato poderia ter influenciado os temas de direitos autorais, mas minha conclusão é oposta. Me parece que tem uma correlação clara entre a evolução do romantismo e como na doutrina vai aparecendo cada vez mais essa ideia de um autor romantizado. Agora, quanto a tratar uma separação, né, entre direitos autorais e propriedade industrial e constatar quais são as diferenças entre os regimes e questioná-las, né, eu vi que teve alguns autores que de fato se debruçaram sobre o tema, alguns apontando as semelhanças entre os regimes e outros reforçando as diferenças e reforçando por que deveria haver diferenças, né? E aí também analisei que, do ponto de vista de aspecto prático, a questão das artes aplicadas, que é quando uma indústria em que a gente vê essa aproximação entre arte e utilitarismo, né, e artigos utilitários, isso teve presente desde muito tempo, na verdade. A questão da dificuldade de aplicação de regimes nas artes aplicadas, de fato, existiu desde o começo, ou seja, essa divisão sempre teve algum problema. E aí tinha autores de um lado defendendo que obras de artes aplicadas poderiam ser protegidas também por direitos autorais, outros dizendo que são contra, e citando jurisprudência antiga, principalmente da França, sobre isso, mas mostrando que um problema sempre existiu nessa divisão. Ele só tinha uma escala muito menor do que a gente tem hoje. Nos debates legislativos, eu cheguei a conclusões muito semelhantes também. A diferença é que a discussão no debate legislativo era muito menos filosófica
e se pegava muito mais no aspecto econômico. Apesar disso, dificilmente as discussões, os debates eram sustentados por evidências econômicas concretas. O argumento econômico estava presente nos debates, seja no Senado, seja na Câmara, nas diferentes épocas, diferentes regimes políticos do Brasil, só que dificilmente alguém trazia um estudo falando, olha, a gente precisa ter uma proteção assim, porque o efeito econômico para tal indústria vai ser esse. Dificilmente a gente conta isso nos debates, ficava muito mais no plano do discurso mesmo. E, diferentemente da doutrina, né, o legislador sim considerou as transformações que foram acontecendo ao longo da economia criativa, menos a respeito da figura do autor, que continuou nos debates muito romantizado. E, novamente, não é que esse autor tenha deixado de existir, né? Não é que não existe um autor individual que precisa ser protegido, mas ele já não é mais o único, e a própria figura de titulares também se desenvolveu, e temos uma pluralidade maior. E aí, como conclusão final aqui dos debates legislativos, é que um problema de adaptação na diferenciação dos dois regimes nunca foi questionado pelo nosso legislativo em nenhum momento da nossa história. Mas, afinal, qual que é o problema dessa divisão, né? Quais são as dificuldades que ela encontra no cenário de economia criativa? Primeiro, é quanto ao próprio objeto de tutela, que, à medida que os artigos industriais e artísticos se aproximam, fica muito difícil, nas definições legais de objeto de tutela de direitos autorais e daqueles que podem ser protegidos por meio da propriedade industrial, fica muito difícil separá-los, principalmente quando a gente pensa que o rol de obras protegidas no sistema de direitos autorais brasileiro é um rol exemplificativo. Né? Qualquer criação do espírito pode ser protegida. Então, a gente já tem um problema de discrepância aí, né? de uma definição de objeto de cada instituto que não é muito clara e não retrata muito bem o tipo de obra que a gente produz hoje. E também no sujeito da tutela. Né? A ideia de pensar um autor como essa figura romantizada de um lado, muito diferente de um titular de uma marca, de um titular de uma patente de invenção, de um titular de um desenho industrial, é uma ideia que hoje se torna um pouco artificial. E aí, isso cria um desafio para o futuro, né? Na medida em que a inteligência artificial está sendo desenvolvida e já começa a criar obras artísticas, e o maior exemplo disso é o Google Tradutor, né? Traduções são protegidas por direitos autorais, e a gente tem um algoritmo gerando milhões de traduções a cada dia. Então, na medida em que a gente tem essa nova figura capaz de criar, essa nova figura de autor também, que é muito diferente da figura clássica, a gente já tem um problema de aspecto prático, né, nessa separação. E outros elementos mais concretos do problema dessa divisão, sem dúvida, em um desses elementos a gente encontra a questão do prazo, né, que para os direitos autorais é um prazo muito maior do que costuma ser para os institutos da propriedade industrial. Você sabe muito bem, né, que direitos autorais patrimoniais são protegidos durante toda a vida do autor e mais 70 anos após a morte dele, né? 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte à morte. Enquanto os regimes da propriedade industrial, com exceção das marcas, tendem a ter um prazo de proteção menor. As marcas, claro, elas podem ser renovadas indefinidamente, então elas acabam tendo um prazo, podem ter um prazo maior do que o dos direitos patrimoniais de autor. E também na questão de direito autoral não precisar de registro, enquanto os regimes da propriedade industrial e os institutos precisam, também causam uma diferenciação entre os dois regimes. A existência de direitos morais também, de direitos autorais, separam essa categoria da propriedade industrial. E, acima disso, um fenômeno que identifiquei de expansão do direito autoral, né? Seja na expansão dos prazos, seja na expansão das condutas que são consideradas violações de direitos autorais, seja na expansão do rol de obras protegidas. E aí, do prazo é interessante, tem muito se falado hoje em dia, né, de que o Mickey vai entrar em domínio público, finalmente. Durante anos e anos e anos, houve uma pressão para que o Mickey não entrasse. Tem uma questão sobre isso, um pouco de sensacionalismo, né? Não é que qualquer representação do Mickey vai entrar, é só a representação original dele. Que também surge num filme que é uma paródia de outro filme. Curiosidades que eu fui encontrando nessa pesquisa. Mas, então, existe um fenômeno, né, de realmente ir aumentando cada vez mais o prazo de proteção sem estudos econômicos claros, né, que explicassem. Alguém tem alguma pergunta? Beleza. Então, todas essas características, elas tornam o sistema de direitos autorais bem diferente da propriedade industrial
E isso não seria um problema se, como a gente não falou, como a gente já falou, né? Se hoje em dia a gente não tivesse uma aproximação entre essas duas formas de produção, né? E a gente tem criações que são muito semelhantes entre si. E aí, se eu tenho dois regimes muito diferentes, isso vai causar problemas em algumas indústrias. E alguns desses problemas são a ideia de tratar um direito autoral como o avesso dele, né? Ou seja, eu ter um sistema que é voltado para proteger o autor, para proteger o interesse público, para ter um equilíbrio, e esse seu discurso, e na prática, na verdade, ele ser utilizado muitas vezes para proteger determinados titulares. Então, isso era bem identificado nos debates legislativos e na doutrina, né? De como o discurso era muito centrado na figura do autor ou do interesse público, e como isso muitas vezes, na verdade, era um desvirtuamento para poder proteger o interesse de alguns titulares. E nisso se encontra o problema, às vezes, de tratar os direitos autorais, seja como direitos humanos, seja como direitos de personalidade. Eles também acaba se apropriando de um discurso de direitos humanos e de proteção dos direitos da personalidade, que muitas vezes vai favorecer alguns titulares e não necessariamente diferentes formas de autoria ou mesmo interesse público em ter acesso às obras. E é a mesma coisa também a dificuldade de adaptação dos direitos autorais para o mundo digital, porque os direitos autorais são próprios de uma cultura impressa. Então, isso cria, enfim, inúmeras adaptações já foram feitas para tentar compatibilizar esse regime, mas é um mundo para o qual esse sistema não foi efetivamente feito. E isso, muito além de uma discussão teórica, isso afeta indústrias concretas, que são indústrias, como a gente mencionou, muito relevantes hoje, como o design, o software, mais uma vez, né, que é tratado por um regime de direitos autorais meio sui generis, e desde o começo teve muita discussão se era para ser pela propriedade industrial, se era para ser pelos direitos autorais, e tinha argumento dos dois lados, o que mostra realmente que é uma indústria ali que funde elementos dos dois campos. Mas também a moda, a proteção das bases de dados, e também em outros mercados como gastronomia e perfumaria, em que a gente tem criações que muitas vezes ficam num vácuo jurídico, né? Porque muitas vezes não vão conseguir ter os aspectos necessários para a proteção por direitos autorais e podem, inclusive, não ter os elementos necessários para a proteção pelas figuras da propriedade industrial. E aí, para concluir, tentei trazer soluções, mas sabendo que é impossível ter uma solução simples para endereçar esse problema como um todo. Então, eu fui olhando primeiro, né, se tem uma vasta literatura de crítica à propriedade intelectual, à existência de um sistema de propriedade intelectual, e eu fui olhar em que medida essas críticas se conectam com essa problemática que eu apresentei aqui. E também, hoje se discutem alguns modelos alternativos, né? Do ponto de vista de direitos autorais como Creative Commons, nos softwares, as licenças abertas, e mesmo modelos alternativos que propõem uma abolição total da propriedade intelectual, coisas um tanto utópicas. E eu fui olhar se esses modelos, eles endereçavam ou conseguiriam resolver alguns dos problemas levantados. E eu identifiquei que nenhum deles, de fato, atende plenamente a isso, porque o problema está mais na divisão em si, entre os dois grandes regimes da propriedade intelectual. Então, para isso, eu tentei trazer algumas propostas de diretrizes, né, que poderiam guiar, seja o legislador, seja a doutrina, seja os tribunais, para tentar endereçar esse problema. E essas propostas, elas vêm muito na ideia de repensar e atualizar algumas das questões envolvidas nos regimes. Principalmente a fundamentação de cada um deles, né? Porque, como a gente mencionou, ela reflete uma realidade ultrapassada, né? Uma realidade dos séculos 18 e 19. Então, precisaria repensar essa fundamentação para um cenário de economia criativa, repensar e atualizar a própria figura do sujeito de direitos de cada um desses regimes, né? Como a gente mencionou, mudou bastante. Repensar o enquadramento dos direitos autorais como direitos humanos e direitos de personalidade. Também repensar como é feita a proteção de direitos morais. Né? Se eu tenho uma posição que eu sei que é polêmica de que a gente não precisaria ter necessariamente direitos morais, porque tudo que eles protegem já estão protegidos por outros, pelo menos no Brasil, por outros institutos jurídicos, principalmente pelos próprios institutos de direito da personalidade. Então, eu sei que é uma posição um tanto polêmica, mas
eu argumento aqui nesse livro que a gente não precisaria de direitos morais próprios, né? Eles já estariam cobertos por outros direitos previstos no direito civil. E repensar a própria divisão das categorias da propriedade intelectual, e aí isso poderia ser feito de várias formas, a gente poderia pensar em proteções diferentes para indústrias diferentes, já que mesmo dentro do campo autoral, a indústria fonográfica, a indústria do audiovisual, a indústria das artes plásticas, elas têm lógicas muito diferentes entre si, lógicas econômicas muito diferentes entre si. Então, talvez a gente pudesse separar por aí, porque é difícil, inclusive, né, você aplicar o mesmo regime para cada uma dessas indústrias que tem uma dinâmica muito distinta. E com isso, repensar, né, os prazos que são conferidos e também as formalidades que são exigidas, né, para a proteção de cada um desses regimes, e ter sempre em mente os efeitos tanto econômicos como sociais dessas mudanças. Sair um pouco da discussão filosófica de por que a proteção do ponto de vista, né, de justnaturalista ou de teorias da personalidade e passar por uma questão mais prática de, quais as consequências econômicas e sociais que uma mudança dessas traria. Mas reconhecendo sempre que qualquer mudança vai ter limitações no plano internacional, porque a gente está amarrado por tratados que tentam uniformizar uma série de questões do ponto de vista da propriedade intelectual. Então, não bastaria ter essa discussão no Brasil, né? A gente precisaria levar essa discussão para fora, para que uma adaptação, enfim, qualquer que seja feita de forma mais uniforme entre os diferentes países. E, bom, pessoal, tentei resumir um pouco a discussão que está no livro. Foi um trabalho de 5 anos de pesquisa, então aqui, na verdade, é muito mais uma opinião geral. Mas, bom, agora abro aqui o espaço para perguntas e críticas e comentários, enfim. Muito bom, Guilherme. Você vê, gente, de começar no horário tem as vantagens, né? A gente vai conseguir hoje fazer o nosso debate e ainda terminar no horário legal. Muito bem. Quem é o primeiro a levantar a mão, querer aproveitar a presença do Guilherme para tirar dúvidas ou fazer comentários? Estou achando estranho o Matheus ainda não ter se candidatado. Olha lá, já levantou a mão. Claro. Pode abrir o áudio, o vídeo. Meu amigo. Obrigado, Soraya. Eu queria só perguntar a opinião do palestrante diante da realidade que a própria internet tem trazido para nós, onde você tem, por exemplo, tanto o YouTube como o TikTok, que tem nas suas opções mais padrões a opção de você utilizar o áudio de um vídeo ou de cortar um vídeo que já está postado. Será que o direito autoral não estaria muito defasado diante da própria realidade da internet? Será que a regulação do direito autoral ela não está muito aquém do que nós temos na realidade da vida comum mesmo? Obrigado. Matheus, com certeza. Acho que a pergunta é bem interessante, porque, sim, o direito autoral ele é pensado para uma cultura impressa. E boa parte das tentativas de atualização, que no Brasil a gente teve pouca atualização legislativa da lei de 98, né? Uma lei que já nasce um pouco defasada, porque é um projeto da década de 80, quando em 98 a internet estava começando o seu boom no Brasil. Mas outros países já tiveram iniciativas para atualizar, só que isso sempre acontece meio como um remendo, porque existe uma diferença de lógica mesmo do sistema. E o que você trouxe sobre a cultura do copia e cola, tal, o que acontece no digital? O que é tão diferente do impresso? No digital, o usuário de uma obra artística, seja ela qual for, ele deixa de ter uma função muito mais passiva de consumir aquela obra e ele passa a ter uma capacidade mais ativa de criar, de reinterpretar, de fazer novas leituras, de difundir. E é um ponto interessante também. A violação do direito autoral, na verdade, é a regra. A violação acontece o tempo inteiro. Se eu pegar a minha casa e eu começo sei lá, como se fazia antigamente, copiar a letra ou imprimir a letra
de música, imprimir partitura, imprimir cifra, e começo a vender isso, eu estou cometendo uma violação. Mas ninguém vai ficar sabendo, a indústria fonográfica não vai vir atrás de mim, porque é um negócio em escala pequena. Quando começa a fazer isso na internet, não só é mais fácil de eu fazer isso em escala, cometer essa violação em escala, como é mais fácil de o titular de direito também identificar essa violação, que no mundo impresso talvez ele não conseguisse. Ou seja, é uma lógica completamente diferente, e a própria lógica de criação, né? Essa ideia de uma criação, de que cada obra é absolutamente original, né? De que é realmente uma inspiração única, da personalidade, cada indivíduo tem uma personalidade absolutamente única, essa ideia não existiu sempre no tempo. Ela é típica de um momento específico, que é esse momento que eu mencionei, né, de entre séculos, é uma ideia típica de um lugar específico, né, que é o mundo ocidental, a Europa, e típica de um momento específico. E a gente continua arrastando essa ideia até hoje, como se ela fosse absoluta, quando a gente está vendo novas formas de criação surgir na internet. Então, sem dúvida nenhuma, isso causa um conflito entre o mundo digital e a forma como os direitos autorais estão previstos hoje. Posso fazer só uma parte, só uma complementação, por favor? Uma outra questão que nós temos visto, que a própria realidade se impõe, é a questão da territorialidade dos direitos autorais. Nós temos o caso de uma pequena editora no Brasil que lançou uma autora, só que ela só detinha os direitos de vender a obra no Brasil, tanto no impresso como no e-book. Acontece que ela começou a receber pedidos de envio desse livro para Portugal. E não podia. Por força de contrato com as agências, ele não podia. Por outro giro, a Livraria da Travessa, que tem uma loja em Lisboa, manda, né, um container de livros daqui para a loja de lá, paga os impostos corretamente e consegue vender o livro lá. Entende? Ela não tem o direito, vamos dizer assim, o direito autoral de vender essa obra, né, de comercializar essa obra, mas como ela compra aqui o livro impresso, ela consegue vender lá. E há interesse da autora de vender lá. Então, não estou querendo acusar nenhuma das partes envolvidas, mas a gente vai precisar repensar isso, porque com os meios digitais, até a questão das fronteiras, elas ficam muito relativizadas e começam a criar esses pequenos problemas territoriais. Obrigado. Pegando o gancho aí do que o Matheus falou de repensar, Guilherme, dentro daqueles rol que você colocou, acho que eram 7 pelo menos, qual que você entende que é o mais difícil de colocar na prática e atualizar? Olha, é boa pergunta, mas acho que todos são bem difíceis porque eles mexem em coisas que estão muito arraigadas ali. Por exemplo, pensar em mudar prazos de proteção, né? Imagina, se a gente falar hoje em diminuir, por exemplo, o prazo de proteção de direitos autorais, vai ser uma histeria, vai se dizer que a gente está querendo desproteger os autores, quando talvez isso não seja assim. O que seria importante realmente é ter bases econômicas para cada um desses argumentos, né? Porque pode ser realmente a função de, olha, se a gente reduzir prazo de proteção, de fato, os autores vão morrer de fome. Pode ser, mas a gente precisa ver os números disso, a gente precisa ver os estudos econômicos disso. Então, acho que de soluções mais concretas, talvez essa esbarrasse assim, uma grande repercussão, mas mesmo as outras talvez tenham um cunho um pouco mais de pensamento, né, de ideia, também são bem difíceis de se discutir. Tentar rediscutir a própria divisão é bem complicada. Mesma coisa, se falar em tirar direitos morais, mesmo que se aponte, como é a minha visão, e claro, aberta a divergências, aberta a crítica, né? Mas a minha visão é de que, de fato, os direitos morais estão previstos em outros institutos, direito civil, pelo menos no Brasil. Agora, imagina virar e falar, e vamos tirar os direitos morais da legislação. Ia ser... Primeiro, a gente nem pode pelo plano internacional, né? E segundo, que imagina a repercussão que isso ia ter. Então, é difícil, é um debate difícil, e por isso que eu falo, assim, como um ponto mais importante, a gente sempre ter em mente os efeitos econômicos e sociais dessas mudanças, né? Não fazer tanto
propostas de alteração com base no que, mas eu acho que isso vai resultar em tal. A gente precisa ter evidência, suporte, né, de que, se a gente fizer essa mudança, o mais provável é que isso aconteça. Me parece um debate meio permanente, né? Que a gente vai continuar por muito tempo. Eu notei aqui, e você, além de estar recebendo vários elogios aí no chat, a colega Thaís Capito, que tem um artigo escrito, né, com você em parceria, ela te desejou aí também uma ótima apresentação, fez aqui um comentário no chat, parabenizando, que você está sempre impecável, e é verdade. Todas as vezes que eu também assisto o Guilherme, eu fico encantada. Notei também que a professora Patrícia Peralta, minha professora da academia do NPI, está aqui presente, eu não sei se ela quer fazer alguma pergunta, se ela gostaria, não sei se ela está com o áudio fácil, se ela está nos ouvindo, mas ela está presente. Soraya, boa noite. Boa noite. Eu entrei um pouquinho atrasada e assim eu preferia pular a pergunta dessa vez. Eu vou rever a apresentação do Guilherme porque eu gostei muito do que ele falou e causou algumas dúvidas. Acho que numa próxima eu vou estar mais preparada, mas eu agradeço. Imagina, eu que agradeço a tua presença. Se o Guilherme disponibilizar a apresentação, ela vai ser circulada para todo mundo que entrou aqui hoje e assistiu a apresentação dele. Mais alguém quer aproveitar para falar com o Guilherme? Com todos hoje, é segunda-feira, está todo mundo cansado de ter descansado? Ainda tem muita coisa aí pela frente, a semana só está começando. Os colegas que são membros e também da academia já estão ali com aquele olhar, né? Já sabem o que vem pela frente da semana. Hein? Eu vou aproveitar só para enfatizar a importância do que o Guilherme falou sobre a necessidade de termos estudos econômicos, de impactos econômicos e sociais, porque efetivamente a discussão fica num plano filosófico, jurídico, e a gente não consegue dimensionar a real importância desses direitos, o impacto que eles têm na economia e na sociedade. Isso é um ponto que eu chamo a atenção para todos que estão aqui assistindo e parabenizo o Guilherme por ter observado muito bem essa questão. Obrigada, professora. Parece às vezes, né, Guilherme, que a gente tem mais perguntas do que respostas nesse momento, né? Quanto mais você estudou, mais perguntas vêm, né, do que respostas. Muito bacana, gente. Eu acho que é um livro bacana de vocês adquirirem, aumentar aí o leque de pesquisas, né? Porque ele se debruçou, ele já fez um caminho. Eu acho que do trabalho do Guilherme dá para vir ainda muitos outros trabalhos acadêmicos fantásticos e mais debates a gente ainda vai poder ter em cima desse tema. Pelo jeito, o pessoal está meio cansado já para uma segunda-feira. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou já para os recados finais. Todo mundo quietinho? Só fazer um comentário aqui a apresentação, claro, é a mesma que eu te mandei lá antes, né? Pode compartilhar. E lá, inclusive, tem meus contatos, né? Como vocês viram aqui no último slide. Então, quaisquer outras perguntas depois, ou críticas, ou comentários, enfim, não concordo com isso, qual a sua visão sobre isso, mas você não acha que tal coisa, são super bem-vindos. Né? Quando eu falo ali de soluções, como eu disse, é difícil, eu não tinha pretensão de trazer uma solução concreta e que resolvesse todo esse problema, né? Minha ideia realmente era fomentar o debate, nem que seja para apontarem que eu estou errado, né? Mas gerar essa discussão. Então, bom, meus contatos estão ali e, enfim, fiquem à vontade para mandarem. Eu mesma vou depois, talvez, trocar figurinha com você, porque o meu trabalho, a professora Patrícia sabe, eu estou fazendo esse trimestre, eu faço desenhos industriais e direito autoral, é a matéria que eu estou fazendo na academia, porque o meu tema vai ser o estudo da viabilidade do trade dress com registro de marca. E é uma das coisas que você comentou aí na tua apresentação, né? As formas, se elas vão poder, né? Dos conjuntos de imagens, vai ter proteção, não vai ter proteção, por onde vai essa proteção? Olha, gente, vai para o registro de marca, vamos fazer campanha, lançar uma hashtag. Tem que nascer esse registro lá no final, a gente vai plantando essas sementes na academia, né, professor? E é isso, gente. Muito legal.
já caminhando para o encerramento. Mais uma vez, agradeço o Guilherme, que está aqui com a gente hoje, já está convidado para voltar para uma outra oportunidade ou para outros eventos que a gente faz na comissão. O Guilherme é um bom nome, pessoal, para quem vai fazer o webinar, né, o desafio número 2, chama ele para ser sabatinado. Olha aqui, ó, já dei uma dica, hein? Para os trios que ainda estão sem ideia de convidado, o Guilherme é uma ótima opção, se ele tiver, obviamente, agenda para isso. Vai ter também no dia 10 de agosto um trio que vai levar o tema, né, vai sabatinar o Gustavo Cesário, que foi uma pessoa que participou daquela ação do caso do Davi Greco, né, da marca tridimensional, que teve sucesso. A Flavinha Murad é advogada do caso. Mas nós temos um trio, Ana Paula Aguiar, que é minha sócia no escritório, Ana Beatriz, que também trabalha comigo no escritório, e o Igor, que é nosso membro aqui também da comissão. Os três são, né? É o desafio 2. Eles já entram na comissão fazendo o desafio 2. Eles estão pulando um pouco o 1, porque eles sabem que a fila está grande para fazer 1, então eles já pediram para fazer o 2. E aí vai vir com esse tema super do momento, né? E o Gustavo vai contar um pouco dos bastidores, como é que foi esse caso, e vai ser no dia 10 de agosto. Fiquem atentos que nesse webinar vai ser às 19 horas. O webinar acontece pelo canal do YouTube da Liga. Ele vai ser, né, transmitido Zoom no YouTube, tempo real. Depois, se tudo der certo, ele fica gravado lá para o pessoal revisitar ou quem pergunta. No mês de agosto, pessoal, não vai ter a nossa reunião, porque vai ter semana jurídica pela OAB todas, tanto na seccional São Paulo, quanto na OAB Guarujá. Então, eles pediram para a gente evitar muitos eventos, e eu não vou estar fazendo a nossa reunião, nós vamos pular o mês de agosto, e vamos depois direto para setembro, e a convidada ainda precisa confirmar a presença mesmo. Já tinha dado um ok, mas vamos ver se ela se mantém. O que mais? Nem isso. Lembrem de sempre estar acompanhando as postagens, tanto no Instagram, que é o nosso, né, canal de comunicação com vocês, também consultar o conteúdo lá na Liga. Essa gravação da apresentação do Guilherme vai estar lá depois, para vocês revisitarem. E é isso, se cuidem. E uma boa noite para todos e até o nosso próximo encontro.